Aleluia. Continue assim. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em um culto da família, um culto de celebração, um culto em que nós adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, irmãos, você não está aqui por acaso. Sabe, irmãos, nós estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Estamos reunidos aqui para cultuar ao Senhor. E o culto, irmãos, embora nós estejamos aqui de uma forma coletiva, embora nós temos uma unção que é disponível na coletividade, sabe, querido, mas existe um elemento individual do culto em que nós individualmente devemos cultuar ao Senhor. Amém? Amém. E sabe, queridos, você veio ao lugar certo nessa noite. Você veio ao lugar certo e eu tenho certeza, queridos, que se você abrir o seu coração, Deus já tem falado ao teu coração e vai continuar falando. Amém? Amém. Aleluia. Muito bom, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 5, verso 1. Uma passagem bem conhecida, irmãos. A cura do paralítico. O paralítico de Betesda. Um paralítico que estava muito tempo, irmãos, anos, 38 anos, irmãos, doente, paralítico, com problema. Mas nós vamos começar por aqui nessa noite, dentro desse texto, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo especial, direcionado para o meu coração e para o seu coração. Então eu gostaria que você ficasse ligado na palavra. E vamos manter aquele combinado. Enquanto eu prego aqui, você dá glória a Deus aí. Nós se encontramos no meio do caminho. Sabe, queridos, o culto é isso mesmo, irmãos. Aleluia. Você abriu lá? Amém. Vou perguntar de novo. Acho que nem todos abriram. Vou esperar um pouquinho. João, capítulo 5, verso 1. Todos acharam? Amém. Diz assim, irmãos. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém, onde existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Queres ser curado? Esse texto é bem interessante, irmãos, esse versículo, porque diz que Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus estava vendo o paralítico ali, sabia que ele estava assim há muito tempo, 38 anos, irmãos, o homem paralítico ali. Mesmo assim, Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. Irmãos, nós precisamos pegar esses detalhes da palavra. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que você esteja enfrentando algo que para você é algo que já faz muito tempo, por mais que você esteja enfrentando algo muito difícil na sua vida, não importa o motivo, não importa o que, irmãos, só que chega um momento que nós temos que abrir nosso coração e falar para o Mestre o que nós queremos dele. Amém. Amém. Temos que expor a nossa situação, ainda que ele conheça, porque ele é onisciente. Mas esse texto, como outros textos, também nos ensinam e nos mostram que é necessário, irmãos, é necessário nós abrirmos a nossa boca e falar. Porque, irmãos, os milagres de Deus, eles operam através da fé. E a fé ela é manifesta através da voz, através da expressão. A fé produz necessariamente uma ação correspondente. Amém? Amém? E aí Jesus, sabendo que aquele camarada estava ali muito tempo já, doente naquele lugar, irmãos, e ele chega para ele e diz assim, vamos supor aqui que o irmão William aqui é o paralítico, há 38 anos, não está, né, irmãos? Graças a Deus, é curado, sarado, abençoado, cheio de Deus. Mas ele está ali, e aí Jesus está vê que ele está ali paralítico há muito tempo, mas Jesus chega para ele e fala assim, olha para ele, tu queres ser curado? Né?
Olha só a pergunta de Jesus, irmãos. Às vezes eu fico pensando nessas perguntas de Jesus. Jesus estava fazendo aquilo ali, irmãos, porque Jesus queria extrair dele um elemento de fé para que ele desse legalidade para Jesus curá-lo. Amém? O espírito da fé, irmãos, a palavra de Deus diz: eu criei, por isso eu falei. Então, Jesus pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Jesus estava esperando que aquele homem agora falasse, irmãos, através da fé: eu quero ser curado. E essa palavra fosse o elemento necessário para Jesus curá-lo. Meu Deus. Irmãos, eu não sei o que você possa estar enfrentando na sua vida, seja o que for, irmãos, esse negócio de você ficar se desculpando, dizendo assim: mas Jesus sabe, mas Jesus sabe, mas Jesus sabe. Queridos, isso é uma aparência de piedade. Claro que Jesus sabe, isso não é novidade nem para ele, nem para você. Amém? Amém. Às vezes algumas pessoas têm a tendência de querer achar que sabe mais do que Deus. Claro que Deus sabe, irmão. Se Deus sabe, por que você não está achando que você não precisa falar para Ele? Jesus estava aqui, ó. Tu queres ser curado? E Ele sabia. E eu gostei desse versículo, irmãos. Eu gosto desse contexto, porque diz assim, ó: e sabendo. Jesus sabia do estado dele. E era uma paralisia, irmãos. Não era algo que era escondido, não. Amém? Amém. Você está comigo? Amém. Olha que interessante. Jesus pergunta: você quer ser curado? Qual é a situação que você tem enfrentado hoje, irmãos? Qual é a circunstância em que você tem enfrentado? Não importa qual seja, Jesus deseja perguntar para você: você quer ser curado? Amém. Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer ser liberto? Amém. São as perguntas de Jesus para mim e para a sua vida. E eu preciso ouvir essa pergunta e rapidamente, imediatamente falar: eu quero. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para aqueles que chegaram agora, então, João capítulo 5, aleluia. Aleluia, versículo 6, vamos voltar ali. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem, olha só, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou se ele queria ser curado. Jesus não perguntou qual era o contexto, por que ele ainda não tinha sido curado, né? Ele não perguntou isso, ele perguntou se ele queria ser curado. Sabe, queridos, isso nos ensina também. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus, ela vem diante de nós assim, ó, esperando uma resposta, uma palavra de fé, não um monte de desculpa. Você percebe que ele fala assim: olha, Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele responde assim: Senhor, não tem ninguém que me ponha. Aí começa a transferir. Ele não perguntou se tinha alguém para colocar ele no tanque. Jesus perguntou assim: você quer ser curado? É o que Jesus esperava ouvir, assim: eu quero ser curado. Pronto. Aleluia, amém? Amém. Sabe que a palavra de Deus tem ido de encontro à sua vida, aleluia, confrontando você, está lapidando você, está moldando você. A palavra de Deus vai em tua direção e basta você lançar a palavra da fé, responder aquilo que ela precisa. Nós precisamos, irmãos, da legalidade para Deus agir na nossa vida. Amém? Aleluia. Porque nós somos cooperadores com Deus, irmãos. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, o Todo-Suficiente. Não tem falta em Deus, queridos. Seja qual for a sua necessidade, tem suficiência em Deus. Amém? Amém. Aleluia. O estoque de bênçãos celestiais nunca é esgotado. Amém. Nunca vai faltar, irmãos. Aleluia. Então nós vimos que Jesus perguntou para ele e ele começou: olha, quando a água é agitada, né, eu até tento ir lá na água, mas daí não tem ninguém que me coloca lá. Sabe, queridos, esse homem estava há 38 anos, irmãos, 38. Em 38 anos, em todo o tempo que ele estava ali, nunca ninguém chegou a colocar ele ali, na água. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós precisamos ser imediatos em resposta à palavra de Deus. Amém? Amém. Agora, talvez não seja, talvez seja na área do corpo, mas talvez seja na área da alma ou na parte financeira, seja lá qual for, irmãos.
Daqui a pouco vem uma pergunta para o Senhor, você quer ser liberto? E a pessoa, mas daí, né, sabe, o pastor, a igreja, o vizinho, né, ou a pessoa, fulano, ciclano. Não, quer dizer, ele perguntou se você quer ser liberto. Tem coisas, irmãos, que não dependem das circunstâncias. Tem coisa que depende de nós mesmos, não depende do outro. Amém? Aí Jesus pergunta para ele e ele pega e fala isso aí, Senhor, vamos continuar ali. Senhor, não tenho ninguém que me ponha, no versículo 6, do capítulo 5 de João. Não, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, ele não quis nem saber. Imagina Jesus entrando no assunto ali, né? É verdade, que coisa, hein? Esses incrédulos, esses sem amor, essas pessoas que não agem em amor, tal. A gente vai começar a cobrar agora a outra turma que estava ali, né? Por que eles não fizeram isso? Não, Jesus não perguntou nada, não questionou nada, ele simplesmente fala assim, levanta a tua cama e anda. Amém. Toma a tua cama e anda. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos entender que nós não devemos ficar perdendo tempo com questionamentos, muitas vezes vazios. Nós precisamos agir, botar a nossa fé para funcionar, irmãos. O negócio é reto. Amém. O papo com Deus é reto, diga. O papo é reto, irmãos. Nós não precisamos ficar ali rodeando, ficar achando desculpa, achando culpado, querendo explicar a incredulidade muitas vezes. Não, queridos, nós devemos responder. E Jesus falou assim, olha, levanta-te, toma o teu leito e anda. Agora, olha que interessante. Jesus, então, lança essa palavra para aquele homem que estava há 38 anos paralítico. Jesus lançou a palavra para ele. Né? Mas eu amo a palavra porque ele pegou a palavra. Ele pegou o que Jesus falou. Ele entendeu. Jesus foi reto, né? Jesus sabia que ele estava ali, não chegou conversando com ele, tal, né? E aí, não, ele chegou e falou assim, e aí, quer ser curado? Mas Jesus fulano e tal, estou ciclando, nem entrou, nem deu mais assunto, ele só falou assim, toma a tua cama, levanta-te e anda. E aí eu imagino que o paralítico ali, ele pegou, olhou nos olhos de Jesus e viu que o negócio era sério mesmo. E aí a Bíblia diz o seguinte no versículo 9, imediatamente o homem se viu curado. Aleluia. Entenda, queridos, que a Bíblia não diz que foi Jesus que viu ele curado, embora Jesus, a fé faz isso, amém? Mas o texto ele traz clareza para que o homem se viu curado. Ele diz, imediatamente ele se viu curado. Mas como assim? Deus mandou a palavra, ele imediatamente se viu curado, não tinha nem levantado ainda, mas ele se viu curado antes dele levantar. O segredo está aí, queridos. Nós precisamos, irmãos, se ver na condição em que a palavra diz que nós estamos. Amém. Nós precisamos se ver na cura. Nós precisamos se ver naquilo que Deus prometeu a nosso respeito. Amém? Eu amo a palavra, irmãos, como ele diz assim, imediatamente o homem se viu curado. Irmãos, tem coisa que não é coletivo, tem coisa que é individual. Tem coisa que somos nós, irmãos, não é nem um pastor, nem um fulano, ciclano, beltrano, um cônjuge. Tem coisa que somos nós. Nós precisamos se ver dentro do propósito que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Amém? Alguém está necessitando de cura, aí vem uma palavra de Deus, você é curado e sarado a partir desse momento agora. Amém. Glória a Deus. Amém? Essa pessoa precisa imediatamente se ver curada, como a palavra de Deus diz, para que ela possa viver aquilo. Amém. Agora imagina, irmão, daqui a pouco, aí sai, ali na rua vem alguém e pergunta, e aí, você foi curado hoje? Isso não convence nem aquela pessoa, quanto mais Deus, irmãos. Sabe, queridos, eu vejo na Bíblia, quando as pessoas elas eram curadas, elas explodiam, irmãos. Não tem esse negócio, isso já demonstra, na verdade, que ela não creu. Quando você crê, imediatamente você salta mesmo, você faz, você produz uma ação correspondente àquilo que você está ouvindo, a palavra de Deus. Amém. Amém? Nós precisamos agir, irmãos, a um ponto que a outra pessoa, essa pergunta nem vai vir para nós. Amém? Amém.
Imediatamente foi curada, a pessoa não vai ter nem como perguntar, e aí foi curada, porque ela vai estar vendo o negócio ali, ó. Rapaz, olha só, olha ali, não podia andar, agora está correndo, não podia falar, agora está falando, não podia ouvir, agora está ouvindo. Amém? Aleluia. Mas é desse jeito mesmo, irmãos, nós precisamos nos expressar e viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Não importa o tempo, irmãos, para Deus a solução. Amém. 38 anos, irmãos. É interessante, essas águas eram a misericórdia de Deus naquela época. Era a misericórdia de Deus naquela época, as águas. Mas eu tenho uma novidade para você. Agora, queridos, na nova aliança, as águas estão o tempo todo agitadas. As águas estão o tempo todo ao seu lado disponível para você. Existem águas da vida, irmãos, águas que estão aqui o tempo todo sendo agitadas. Irmãos, a palavra, a água da vida está agitando dentro de você. Sabe, queridos, você precisa estar de prontidão de saltar nessa água, mergulhar, não fique nas margens, vá para águas mais profundas. Aleluia. Amém? Amém. Interessante, né? Eu acredito que se ele tivesse que só botar um dedinho na água ou uma pontinha do pé ali, talvez ele conseguiria fazer isso. Mas ele precisava entrar na água. Amém? Porque você é convidado a entrar. Nós nunca vamos conseguir, queridos, viver o maior de Deus, o máximo de Deus, ficar assim, morninho, sabe? Aquele, é um pé lá e outro cá, Raimundo, crente Raimundo tem? Um pé na igreja e um pé no mundo? Não, queridos, eu tenho um crente 007 também. Ninguém sabe o que é crente, só ele. É um agente secreto, é um crente secreto. Não, você não foi chamado para ser crente secreto, você foi chamado para ser a luz do mundo, colocado em uma posição de destaque para iluminar. Amém. Aleluia. Amém. Olha só no versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado, queridos. Você precisa se ver naquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito. É no corpo. Então se veja da maneira que a Bíblia diz. No financeiro. Se veja, queridos. Amém? É no sentimental. Se veja. Aleluia. Se veja, irmãos. É isso que tem que acontecer. Você tem que fazer a sua alma, queridos, refletir aquilo que o seu espírito está falando, o seu coração, a palavra. A fé faz isso, irmãos. Aleluia. Amém? Você precisa produzir isso. Não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Quando você começa a pensar algo, né? Vamos supor, numa comida, amém? Num churrasco. Amém? Um churrasco daquele abençoado. Você começa a pensar. E dependendo da intensidade que você está pensando naquele churrasco, você já passou. O pensamento já está criando imagens. Sabe? Sabe aquela costela assim? Já está criando imagens, sabe? Aquela costela, meu Deus, escorrendo assim. Você já está vendo esse negócio aí. Você já está vendo, mas não tem nada aqui. E aí, daqui a pouco, se eu começar a falar e continuar falando mais um pouquinho, que você vai sentir até o cheiro do churrasco. Vai encher a boca d'água. Vai encher a boca d'água, irmão. Sabe por quê? E é dessa forma. Se ver curado, irmãos, é você trazer esta imagem, trazer esta realidade do Espírito, irmãos, para o seu dia a dia. Amém? Meus olhos não estão vendo, mas meu Espírito já viu. Eu já me vejo. Amém? Eu já me vejo onde Deus me vê. Sabe, queridos, somos nós que temos que ver. Queridos, não é eu. Embora as pessoas vão ver você. Amém? Porque a Bíblia diz que a fé, ela pode ser vista. Amém? Embora isso vai acontecer. Mas a primeira pessoa que tem que se ver é você. Para que a sua fé possa ser vista pelas pessoas, a primeira pessoa a se ver nessa fé é você. Amém? E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o teu leito. Agora dá um pause aqui, irmãos. Imagina um negócio aqui. Pensa num bando de religioso.
né? Um camarada está ali, 38 anos, paralítico, estava na porta ali, chamada das ovelhas, estava ali naquele lugar que havia uma multidão de enfermos, né? De pessoas doentes, e ele estava há 38 anos, irmão. Jesus conhecia ele, muitas pessoas deviam conhecer ele. Você está comigo? Aí esse homem é curado por Jesus, começa a andar e vem o camarada religioso, aquele camarada lá, aquele incrédulo, e aí chega para ele e diz assim, ele tinha que estar festejando pela cura dele. Amém? E você entende o negócio, irmãos, perceba que ele estava num lugar em que pessoas eram curadas ali. Só que as pessoas eram curadas ali na maneira da religião da época, na maneira de como eles estavam ali acostumados. Você percebe isso aí? Aí está o camarada ali, ele é curado naquele lugar, mas em vez daqueles homens ali, daqueles judeus, eles se alegrarem com a cura dele, eles ficaram preocupados porque ele não devia carregar a cama dele no dia de sábado, porque ele foi curado no sábado. E aí a lei dizia que ele não podia carregar a cama. Queridos, isso nos traz um ensinamento muito grande. Sabe, ao invés de nós prestarmos mais atenção no elemento do milagre, no elemento do que Deus está fazendo, muitas vezes estamos preocupados com o dia, estamos preocupados com o que a religião diz, o que, sabe, o protocolo diz. Queridos, eu quero liberar você em nome de Jesus Cristo de tudo e qualquer protocolo que venha fazer você andar para trás. Andar de ré. Quem anda de ré é caranguejo. Nem caranguejo anda de ré, mas ele anda de lado, né? Esquece. Verdade, queridos. Esse camarada, em vez de ficar feliz com a cura do homem, eles ficaram preocupados porque não era para ele andar aqui. Não. Fica aí, agora foi curado, mas fica aí sentado aí até amanhã, porque hoje é sábado. Irmãos, é misericórdia, mas sabe que às vezes muda o contexto, muda a circunstância, muda, né, os elementos, mas muitas vezes nos dias de hoje tem acontecido coisas semelhantes. As pessoas mais preocupadas com o protocolo, com a lei da religião, com a circunstância, do que com o milagre que Deus está fazendo. Se ele tivesse caído no tanque ali, talvez a atitude poderia ser diferente, porque ele foi ali no tanque, não foi Jesus que curou ele. Você entende? Às vezes nós queremos exigir que o milagre seja conforme eu penso. Não, o milagre é conforme o Senhor pensa, conforme a palavra de Deus diz. Aleluia! Amém? Vamos continuar, irmãos? Aleluia! Diz assim então, no versículo 10: Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar teu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Jesus, o mesmo que me curou, o mesmo que me tirou daquela situação, o mesmo que me tirou de um lugar terrível, o mesmo que perdoou os meus pecados, o mesmo que me libertou, o mesmo que me tirou da podridão, de uma vida miserável que eu tinha antes, o mesmo que me tirou da vida de uma vida de escravidão, do vício, da prostituição, o mesmo Deus que me tirou daquele lugar, Ele falou para mim que hoje eu sou livre. Ele falou para mim que é para a liberdade que Cristo me libertou. Ele falou para mim, queridos, que eu sou amado do Pai. Ele falou para mim que agora eu sou justiça de Deus. Aí o Satanás chegou atrasado e vim querer falar para mim o seguinte: tu não é, tu não pode, não. Chegou atrasado, Satanás. Aleluia. A palavra de Deus agora diz quem eu sou em Deus. Amém. Amém. Oh, glória. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Estava preocupado com quem era o homem, né? Vamos lá. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse: Olha que já estás curado. Olha só, irmãos, um detalhe aqui: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você entendeu ali, irmãos?
Isso me diz que existem enfermidades, todas as enfermidades, o início, a origem de toda doença é no pecado. Mas existem enfermidades, irmãos, que elas são específicas, sobre pecados específicos também. E Jesus fala para ele, olha só, tu já foi curado, agora olha, ele diz assim, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Agora você tem um novo estilo de vida agora. Amém? Amém. Aleluia. Agora você tem que cantar aquela musiquinha, caminhando eu vou. Com Jesus eu vou, mudei agora. Glória a Deus. Então agora é com Jesus, agora é com o Rei dos Reis, agora é com aquele que direcionou a palavra para me libertar. Amém? Sabe, eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque tem muita gente, não aqui talvez, né? Talvez, irmão, sempre tem uma ressalva, né? Mas tem muita gente, irmãos, que só quer o dom da bênção, só quer a bênção, não quer o dom da bênção. Né? Aí Jesus dá uma correçãozinha nele ali, ó, visto que já foi curado, né? Agora não vai para uma vida de pecado, não, para que não aconteça você ficar doente de novo, ou uma coisa pior, né? Lembra-te do teu Criador, lembra-te de ter uma vida correspondente àquilo que Deus colocou você para viver, amém? Então é interessante isso, irmãos, porque a nossa cura, ela é respaldada no nosso estilo de vida, naquilo que nós vivemos, nas palavras que saem da nossa boca, nas nossas atitudes, na nossa linguagem, não somente verbal, mas também corporal, expressão. É isso aí. Imagina, ele foi curado, daqui a pouco ele sai lá no templo murmurando e tal, e tal, e tal. Daí ele começa a viver uma vida de pecado. Daqui a pouco ele já nem ele crê mais, aí o diabo já lança lá um sintoma, alguma coisinha, ele já fala que ele é doente. E daqui a pouco ele já está na mesma posição ou pior, porque ele não se manteve, irmãos, dentro daquela palavra que ele recebeu. Então nós precisamos, irmãos, entender isso, que nós devemos se manter na palavra de Deus. Amém. Se ver curado não só um dia, se ver curado todos os dias. Amém. Os sintomas podem vir, irmãos, as circunstâncias podem aparecer, mas, queridos, isso não pode mudar aquilo que você sabe quem você é. Amém. Não pode mudar a sua mentalidade, irmãos, não pode mudar a sua realidade agora. O pensamento pode até vir, mas você não pode deixar, né? O pensamento é igual um passarinho, ele pode rodear a sua cabeça, você não tem nem como impedir isso. Mas agora, dele pousar e fazer um ninho na sua cabeça, você pode impedir. Amém. Pensamentos são assim, irmãos, eles podem até surgir, mas, né? Fazer um ninho na sua cabeça, você alimentar aquele pensamento, permitir com que ele venha frutificar ali, aí é outro departamento, é outra coisa. Não é verdade? Então nós devemos manter a nossa mente renovada com a palavra e se ver diariamente, se ver o tempo todo dentro daquilo que Deus disse que nós somos. Aleluia. Amém? Amém. Curados, sarados, prósperos, abastecidos, supridos, aleluia, enriquecidos, felizes. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Versículo 14. Versículo 15. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Olha só, irmãos, os judeus não estavam preocupados com a cura, não. Eles estavam preocupados pelo fato de Jesus não estar agindo conforme o protocolo deles. Conforme a lei da época, né? Da religião da época. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma instrução de Deus. Existem princípios bíblicos, irmãos, que vão muito além, amém, dessas normas e regulamentos humanos. Jesus não veio trazer religião para a terra. Jesus veio apresentar a paternidade de Deus. Amém. Aleluia. Jesus chegou na religião e chutou as mesas. Amém? O salmista lá, eu li esses dias aqui, o salmista lá atrás, ele falava assim: olha, o zelo pela tua casa me consome, e ele estava falando de Jesus.
Ali via ali os cambistas e tal, ele vinha meter o pé porque ele, o zelo consumia ele. Amém? Ô glória! Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos focar no milagre, focar na palavra, se ver dentro daquilo que Deus nos vê. Não importa a circunstância, não importa ao redor, não importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus pensa a teu respeito. Amém. E, queridos, não importa a tua necessidade, Deus deseja ouvir de você. Aí o pastor vem aqui e fala assim, repete aí comigo, aí o camarada fica ali. Eu vou repetir nada. Que negócio aí de ficar repetindo aí? Eu só falo se eu quiser, se não quiser não fala. Eu já fui assim, irmão, estou falando porque eu já fui assim. Né? Então quer dizer que se Jesus chegar para você, você quer ser curado? Não vou falar nada não. Queridos, nós precisamos expressar aquilo que nós desejamos em Deus. Amém. Através da fé. Crie, por isso eu falo. Não é eu crie, por isso me calei, não. É crie, por isso eu falo. Amém. Aquele que é da fé fala, irmãos. Não tem medo, não. Amém? Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de ousadia e intrepidez. Aleluia! Medo é uma ferramenta do diabo para paralisar você, impedir você de receber aquilo que Deus tem para você. Aleluia! Mas que bom que você é corajoso em Deus. Amém. Você é cheio da palavra. Amém. Quantos são cheios da palavra? Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Bom demais, irmãos. Eu amo a palavra. Vai comigo lá para Oséias, profeta Oséias. Você vai voltar agora, profeta Oséias, um dos profetas menores. Capítulo 6, verso 6. Deus é bom. Oséias 6:6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espera, pastor, que eu não cheguei. Se não tiver ninguém ainda, aí eu falo, né? Espero que o pastor não chegou lá ainda. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia! Oséias capítulo 6, verso 3, você achou ali? Eu falei 6? Vocês ouviram 3? Eu falei 3. Eu troquei. Aleluia! Amém? Amém. Diz assim, irmãos: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Olha só, irmãos. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós vimos aqui Jesus se deparando com aquela circunstância ali, criou o paralítico já. Quantos anos, né, irmãos? 38 anos paralítico, mas a religião ficou ali procurando alguma coisa para criticar e estavam querendo matar Jesus. Eles estavam mais preocupados com o sacrifício, com os holocaustos, com os rituais, do que necessariamente com a misericórdia. Sabe, queridos, Deus nos chama para agir com misericórdia. Amém. Para agir como Ele age, irmãos. Olhando a situação como Deus olha, irmãos. Aleluia. Amém? Pois misericórdia eu quero e não sacrifício. Sacrifício sem misericórdia é sacrifício de tolo. Sacrifício sem amor é sacrifício de tolo. Sacrifício sem perdão é sacrifício de tolo. Sacrifício, irmãos, com raiva, com rancor, com amargura é sacrifício de tolo. Quantos amém eu posso ouvir aí? Amém. Palavras de salvação. Graças a É Deus. isso aí, é isso aí. Amém? Tem muita, irmãos, nós não podemos ficar preocupados, irmãos, com os rituais, com essas coisas. Ainda que nós servimos a um Deus nós fazemos as coisas com ordem e decência. Amém? Sabe, queridos, mas essas coisas não podem tomar o lugar do seu coração, o lugar da misericórdia, o lugar da compaixão.
Amém, queridos? O lugar do amor, o lugar do perdão, o lugar daquilo que realmente importa, irmãos. Porque pessoas valem mais do que coisas. Amém. Queridos, nós estamos reunidos nessa noite aqui num culto maravilhoso para glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para cultuar a Ele, render a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Mas também, irmãos, nós estamos aqui, queridos, reunidos porque é uma necessidade da nossa parte. É uma necessidade, irmãos. Nós temos necessidade de cultuar a Deus, de adorar ao Senhor, de nos reunir. Amém? Amém. Aleluia. Então esse lugar aqui, essas coisas, irmão, tudo que está acontecendo aqui existe por minha causa e por sua causa. Então, diga assim, eu sou aquilo que é importante para o Senhor. E tudo isso. Amém? Então, queridos, quando você entrar num lugar como esse, você tem que focar, irmãos, e tem que olhar como Deus olha. Sabe o que significa misericórdia? Sentir as misérias de. Se colocar no lugar de. Amém? Então, misericórdia, sentir é você olhar e olhar como Deus olha, irmãos. Isso é misericórdia. Compaixão. Compaixão é com amor, com paixão, com entrega, com renúncia. Aleluia. Amém? Então, queridos, o que Deus procura é misericórdia, é amor. Aleluia. Agora, sabe, queridos, se não for, tem até um louvor agora, lembrei, se não for para te adorar, como é que é? Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Então, queridos, se não for para te adorar, se não for para te servir, por que eu estou aqui? Meu Deus. Eita, Olha isso. é forte. É para ficar reparando o irmão do lado? É para ficar reparando? É para ficar de biquinho? Né? Você está meio longe para não vir me abraçar. Está repreendido, Satanás. Está repreendido. Amém? Você tem que ser beijoqueiro mesmo, irmãos. Abraçando. Tem que ser aquele que abraça. O que mais abraça, o que mais beija, irmãos. O que mais ama, o que mais declara a palavra, o que mais profetiza. Porque se não for para isso, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Aleluia. Cada vez que você for abraçar o seu irmão, você tem que pensar que ele é Cristo. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo. É isso aí. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro. Amém? Então, quando você for abraçar ele, você vai abraçar ele como abraçando a Cristo. Aleluia. Oh, glória. Não tem como dizer que ama a Deus e não ama meu irmão, que isso é mentira. É verdade. Então, se eu amo a Deus, devo amar o meu irmão. Amém? Oh, oh, glória! Então é misericórdia, é amor, é perdão, irmãos. E é isso que Jesus fez ali. Jesus está preocupado com isso. Eu não queria saber de sábado, eu estou preocupado com o sábado, não vou curar hoje, tá? Ó, tu ficou 38 anos aí com problema, doente, vai ficar mais um dia, porque hoje é sábado. Né? O camarada está com câncer ali, morrendo e tal, está com uma situação terrível, sofrendo com muita dor. Não, vai ficar mais um pouquinho aí para ver se você, né, repensa aí tudo aí que você passou na vida. Não, queridos, não. Vai ficar aí porque hoje Jesus não estava preocupado com isso. Jesus queria saber de tirar aquele homem daquela dor, daquele sofrimento, daquele estado terrível. E é isso que Deus faz, queridos. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. A preocupação dele é essa: é tirar você do lugar que você não deve estar. Amém, Jesus. Amém. Deus. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, olha só no versículo 3, um pouquinho antes. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Queridos, quem ama ao Senhor, quem é convicto de quem é, irmãos, não está preocupado. Jesus vai. Será que eu vou para o céu? Está repreendido, diabo.
Quem é salvo sabe que é salvo, irmãos. Amém? Aí você espera a vinda do Senhor desse jeito, é como a chuva serôdia que rega. O Senhor arrebatar a igreja será como uma chuva, como um bálsamo. Aleluia! Oh, aleluia! Amém? Aleluia! É interessante que esse contexto fala de conhecimento. E só pode agir com misericórdia em vez de sacrifício quem conhece. Não é verdade? Quem conhece. Né? Por exemplo, né, os hindus são os especialistas em jejum. Os hindus, eles jejuam mais do que qualquer ser humano. Eles jejuam mesmo, irmãos. Eles são igual bandeira de pirata. Só só no pano e na caveira. Eles jejuam, irmãos. É um mês, 2 meses, estão lá, estão só na caveira o negócio, né? Só que sem conhecimento, irmãos. Sabe? Deus não... Imagina Deus, se Deus tem prazer em ver você ali sofrendo, definhando. Não, irmãos, o jejum ele é bíblico de uma maneira correta, amém, queridos? Nós devemos fazer de uma maneira sábia. Mas, queridos, nós devemos ter conhecimento. Não é só o sacrifício, irmãos, ele tem que ser bíblico. Amém? O sacrifício ele deve trazer com ele elementos, princípios bíblicos e fundamentados na palavra, senão não vai. Você entende? Então é importante nós conhecermos, queridos. Conhecermos a palavra para nós vivermos ela. De nada adianta dar glória a Deus, aleluia e tal. Irmãos, a palavra de Deus é certa. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, irmãos. Sabe que nós precisamos praticar a palavra. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém? Aleluia. Agora essa de se ver, você tem que se amar. Amém. Amém? Você tem que se amar, irmãos. Eu tenho que amar você, sim, mas você também tem que se amar. Aquela pessoa que tudo é desgraça, tudo né? Nada está certo, nada está bom. Só fica só lamentando, só murmurando, parece que nada está bom, irmãos. Nada. O sol parece que não brilha para ela. Sabe, queridos, tem que mudar o contexto. Você precisa mudar a realidade com a palavra que sai da sua boca. Amém. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém ou é de mim? Amém. Mateus 9,13. Aleluia! Você achou ali? Eu vou ler desde o 10. Você sabe que eu não resisto a um contexto. Mateus 9,10 diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Disse, porém, ide, porém, e aprendei o que significa ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, pois não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Amém? Queridos, nós somos cristãos, e cristão significa pequenos cristos. Se Cristo, irmãos, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós, como corpo de Cristo, né, irmãos, nós estamos continuando a missão de Cristo nessa terra. Amém, queridos? Então, quando você levanta as mãos para orar por um enfermo, é Cristo, queridos, estendendo a mão para que ele seja curado. Amém? Quando você abre a sua boca, irmãos, para falar do amor de Jesus, é Jesus, queridos, falando do amor de Deus. Aleluia! Amém? Quero que você se coloque de pé. Eu tinha outras coisas para falar aqui, mas isso é de música. Aleluia! Corra para cá. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos,